Os adubos foliares são um tema que está bastante em voga nos últimos tempos, mas o pessoal ainda fica bastante em dúvida se vale a pena ou não a utilização deles. Por isso, hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre custo-benefício da utilização de um adubo foliar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal AgroBrasil e o tema do vídeo de hoje é sobre isso, sobre custo-benefício da utilização de adubos foliares para as mais diversas culturas agrícolas. É muito importante eu falar também que é para você adaptar aí segundo a realidade que você tem na sua região, também da cultura que você trabalha e estudar e ler bastante sobre adubação foliar, que não é um tema tão simples assim, depende de vários fatores, mas sim pode incrementar a produtividade, melhorar a qualidade de frutos e tudo mais. Vamos lá para a tela do meu computador então, que hoje a gente vai falar sobre isso. Beleza, pessoal? Se você gosta do nosso trabalho também, semanalmente a gente produz vídeos gratuitos aqui para o YouTube sobre adubação, fertilidade do solo e muito mais. Se inscreva no canal e deixe o seu like, é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdos aqui, beleza? Para isso, para a gente fazer este cálculo, que é um cálculo muito simples, vocês vão ver que funciona muito bem, a gente vai ter que ter alguns dados aqui. Quais são esses dados? O custo do adubo foliar, então pegue aí. Isso aqui, pessoal, serve tanto para você que é consultor, que quer mostrar para o produtor rural que existe o benefício da utilização de um produto, como também para o produtor rural que está em dúvida se utiliza ou não o adubo foliar, que muitas vezes é caro e não sabe se vale a pena ali a utilização. Então serve para os dois casos. A gente vai precisar saber do custo do adubo foliar em reais por litro. Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Em reais por litro. A gente vai precisar também a dose recomendada em litros por hectare. No caso aqui nosso é de meio litro por hectare. O número de aplicações necessárias, aqui 3. E o custo da aplicação por hectare, que vai ser de R$90, porque 3 aplicações de meio litro vai dar 1,5 litro. Como esse nosso adubo custa R$60 por litro, então o custo total por hectare vai ser de R$90. A resposta esperada em produtividade, isso aqui pode ser com base em outros casos da utilização daquele produto ou até mesmo depois que você já colheu a tua lavoura, fazer os cálculos aqui de custo-benefício. Aqui a resposta esperada em produtividade, em sacas por hectare, a gente colocou 3, que é o caso do milho, e então o valor de venda do produto em reais por saco de R$100. Adapte também segundo a realidade que você tem aí, faça uma planilha bonitinha que é show de bola. O que a gente precisa fazer? Um teste, né? A gente precisa testar, ver se esse produto é eficiente ou não. Para isso, nós vamos precisar de um talhão lá. Eu coloquei exemplo de 10 hectares, mas, Jonathan, eu tenho um talhão aqui de 1 hectare. Pode ser talhão de 1 hectare, pode ser um talhão de 2 hectares. O que a gente precisa é de um talhão maior e dividir esse talhão em 2 talhões menores de tamanhos iguais. A gente utilizou aqui exemplo, um talhão maior de 10 hectares, 2 talhões menores de 5 hectares. Para que isso? Para a gente homogeneizar o talhão maior. Então, nesse talhão maior de 10 hectares, a gente precisa fazer ele o mais homogêneo possível. Então, utilizar a mesma adubação de solo, utilizar os mesmos tratos culturais, o mesmo material genético, então utilizar a mesma cultivar que eu coloco aqui também. O mesmo tipo de solo, não adianta ser um morro aqui, né? Essa área ser um morro e aqui embaixo eu tenho um tipo de solo, aqui em cima eu tenho um outro tipo de solo. Também pode dar diferença na questão de produtividade. Então, esse talhão maior ele tem que ser o mais homogêneo possível, segundo todos os fatores. Para quê? Para que aqui a gente faça o teste efetivamente desse produto. Então, aqui eu faço com um determinado adubo foliar e aqui eu faço sem o adubo foliar. Eu colho essa parcela, esse talhão de 5 e faço os cálculos, ver qual que foi a produtividade. Aqui eu colho também e vejo qual que foi a produtividade e comparo a produtividade de um e de outro. É muito importante a gente falar que isso aqui também não é a nível de pesquisa. Se fosse a nível de pesquisa, a gente teria que seguir toda uma metodologia, seria uma coisa um pouco diferente. Mas serve muito bem para a gente fazer testes a campo e verificar se um produto foliar responde bem a determinada condição de solo, a determinada cultura, a determinadas condições climáticas que teve naquele ano. E a gente coloca nesta planilha aqui, que é o custo do produto. Então, como a gente falou anteriormente, que é de R$60 por litro. A dose de meio litro por hectare, número de aplicações 3.
o custo de aplicação de R$ 90 por hectare e compara aqui com a resposta em produtividade. Nesse nosso caso foi de 3, mas você pode colocar uma saca ou você pode colocar 4 sacas. O que você verificou que deu de diferença daquele talhão que você aplicou em comparação com aquele talhão que não houve aplicação? Aqui a gente colocou como se o talhão com a aplicação do adubo foliar houvesse um incremento de produtividade de 3 sacos por hectare. Com o custo de venda de R$ 100 por saco, isso daria quanto? Daria R$ 300 pela aplicação desse produto, menos o custo da aplicação de R$ 90. Então o custo-benefício foi de R$ 110 por hectare. Então, a utilização desse produto houve um custo-benefício, foi benéfico e a gente pode colocar ali porque existe uma lucratividade em cima da utilização daquele adubo foliar. Temos que fazer ainda algumas considerações importantes sobre a utilização de adubos foliares. Esses fertilizantes foliares, eles podem ter várias funções, como a melhora da qualidade de frutos. Então tem um outro vídeo aqui no canal que a gente fala sobre o fundo preto do tomateiro. O fundo preto do tomateiro é falta de cálcio. Então existe uma indicação da aplicação de um fertilizante à base de cálcio no momento do florescimento do tomateiro, justamente para evitar o fundo preto. Se a gente tiver a ocorrência de fundo preto, a qualidade de frutos vai diminuir bastante e também a questão comercial vai ficar bastante comprometida. Por isso, também os fertilizantes foliares, eles servem muito como prevenção de algumas disfunções fisiológicas, como a falta de um determinado nutriente. Outra coisa é melhor pegamento de flores. Isso aqui especificamente para o boro via foliar. O boro tem uma função dentro das plantas de formação do tubo polínico. E se a gente tiver deficiência de boro, principalmente em alguns tipos de solo com falta de matéria orgânica, pode ser que um pegamento de flores seja diminuído e, consequentemente, lá na frente a produção também seja comprometida. Então, por isso, em alguns casos, pode sim ser muito benéfico. Uma outra coisa é a proteção contra pragas e doenças. Existem alguns adubos foliares que fazem essa proteção, principalmente aqueles à base de cobre. E com menos doenças, a gente vai ter também um incremento de produtividade lá na frente. Ok, pessoal? E também conheça a Exafértil, Escola de Adubação e Fertilidade, onde semanalmente a gente se aprofunda muito mais em temas relacionados à adubação e fertilidade do solo. Tem certificado, tem suporte, também tem grupo de alunos. Se você entrar, ainda tem 7 dias totalmente de graça para você testar. Tem o primeiro link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Beleza? Também tem a consultoria do canal Agro Brasil, um link aqui abaixo para você nos chamar no WhatsApp se você precisar. Ok? Até o próximo vídeo e tchau, tchau!